Boa noite, amados irmãos, amigos, que bênção, que privilégio poder trazer a mensagem de Deus para o seu coração neste dia e certamente momentos especiais. Estamos vivendo aqui de gratidão a Deus pelo aniversário da igreja. Também quero dar um destaque especial, parabenizar a juventude da igreja. Recebe o nosso abraço, nosso carinho. Hoje à tarde tiveram uma programação especial, não é? E foi muito bom poder ir acompanhar e ver essa alegria, esse privilégio de servir ao Senhor. Então, quero dar parabéns à juventude da igreja, à liderança, que Deus continue abençoando poderosamente a vida dos amados irmãos. Tudo isso que nós temos visto e ouvido, esses testemunhos dos 94 anos da igreja, nós podemos reconhecer, não temos dúvida, que é o Evangelho de Jesus é quem faz isso na vida das pessoas. A igreja, ela foi criada para adorar ao Senhor. A igreja, ela foi formada para testemunhar do Evangelho de Jesus, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, anunciar a este mundo que há esperança, anunciar a este mundo a salvação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nesses 94 anos, podemos relembrar, podemos ver, ouvir inúmeros testemunhos de vidas que foram alcançadas por este Evangelho, que transforma, que liberta. Eu quero nessa noite refletir com os amados irmãos sobre esse tema, o verdadeiro Evangelho. O que ele faz na vida de uma pessoa. O Evangelho, a sua essência, na vida de uma igreja. Na vida de uma pessoa que for alcançada pelo Evangelho de Jesus, o Evangelho de amor, o Evangelho de graça, de perdão, o Evangelho eterno, o Evangelho de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 6 até o versículo 10. Convido você a abrir a sua Bíblia e nós estaremos lendo a palavra de Deus. Gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta e vamos ler Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 6 até o versículo 10, onde a Bíblia, a palavra de Deus diz: Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. O evangelista João relata no seu livro este evangelho comprovando que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Escrito aproximadamente no ano 85 a 90 da nossa era, e ele escreve para os cristãos judeus e gentios de todas as épocas e de todos os lugares. João foi uma testemunha ocular do testemunho de Jesus desta forma. O relato do discípulo é preciso. Então o Evangelho, ele é uma experiência pessoal com Deus. A mensagem do Senhor era proclamada. A mensagem do Senhor, ela é anunciada. A mensagem do Senhor, ela é testemunhada pela igreja. Por aquelas pessoas que outrora eram escravos do pecado, mas agora foram livres através do Evangelho, da essência do Evangelho que é Jesus Cristo. A pregação única, a pregação que transforma, a pregação que liberta, a mensagem salvadora de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, é a nossa credibilidade naquilo que é o Evangelho verdadeiro, é quem nos faz em nós uma grande diferença, que transforma a nossa vida. Nós temos visto testemunhos de irmãos testemunhando que quando aceitaram Jesus, quando entregaram a vida a Jesus, foram abençoados, seus familiares foram abençoados, filhos foram batizados, filhos foram apresentados ao Senhor, famílias sendo restauradas, tudo porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho que transforma vidas.
Em 94 anos, essa igreja tem proclamado esta mensagem através do testemunho dos seus membros, dos testemunhos das famílias, o testemunho de jovens, adolescentes, que vão sendo atraídos através da graça de Deus. São pessoas que conhecem a Deus através dos nossos testemunhos. O evangelista João, ele declara algo muito interessante, não trazendo para si ele a verdade, mas a verdade que estava nele, que transformou vida. Ele era o foco, ele era referencial do seu encontro pessoal com Jesus. Toda pessoa que tem que teve um encontro pessoal com Jesus, pode ter certeza que essa vida foi transformada. Ela agora é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E esse testemunho, esse relacionamento faz com que outras pessoas também venham conhecer a Jesus, para que outras pessoas também recebam Jesus como Senhor e Salvador. Infelizmente, nós vivemos um tempo que o Evangelho tem sido barateado e comercializado. Tem sido um Evangelho centralizador nos templos. Tem sido um evangelho centralizado nos shows, nos cantores, nos eventos, nos nomes e até de pastores. Mas o verdadeiro evangelho, ele transforma o pecador, ele é simples e compreensível e eterno. Em nenhum momento na Bíblia o evangelho se revela em coisas, em objetos. Mas o destaque do evangelho está nas pessoas, na minha vida, na sua vida. Podemos aprender lições preciosas, objetivas do verdadeiro evangelho a praticar em nossas vidas. Jesus disse que ele é a luz do mundo, o verdadeiro e único evangelho que transforma. E há 4 lições que eu quero deixar rapidamente para você. A primeira, o verdadeiro evangelho e a sua essência estão em uma igreja, em uma vida que dá testemunho da luz. Olhe comigo os versos 8 e o verso 9 de João, capítulo 1. Diz assim: ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O evangelho que João estava anunciando não era as suas próprias palavras, não era o evangelho dele, mas através do reflexo de Cristo na sua vida, ele testemunhava. Então o verdadeiro evangelho e a sua essência, elas estão em uma igreja, em uma vida que dão testemunho da luz, que reconhece o sacrifício de Jesus, que reconhece que o único mérito que nós temos para encontrar Jesus é através do seu sacrifício, é através da sua morte, é através da sua ressurreição. Não há nenhum benefício nosso, não há nada que nós podemos fazer. A única coisa é nos humilhar diante de Jesus, é reconhecer que somos pecadores, e agora então esta luz, este evangelho reflete em nós a gloriosa presença do Senhor, o evangelho que transforma. Assim como João Batista, não somos a fonte de luz, da luz de Deus, simplesmente refletimos essa luz. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso provém de uma experiência pessoal com Jesus. A conversão é pessoal, é um convite para todos. Não adianta você ser frequentador de templos, de igreja. Não adianta somente você ter sido batizado. Mas a verdadeira conversão é a sua experiência com o Senhor Jesus. É quando você reconhece a sua vida miserável, a sua vida longe, a sua vida na escravidão, na sua vida sendo escravizado pelo pecado. Então o evangelho que um dia foi pregado, o evangelho de Jesus, que leva o homem a se arrepender, que leva o homem a ter um encontro real com Jesus, ele então transforma. O evangelho, ele é luz. Ele traz para o homem uma nova visão, ele traz para o homem uma nova direção. No Evangelho de João, no capítulo 10, nós podemos observar também nesse texto, Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 41, há um versículo muito interessante que você pode compartilhar comigo, que diz aí: muitos iam até ele e diziam, apesar de João não ter feito sinal algum, tudo o que ele disse sobre este homem, sobre Jesus, é verdade. O Evangelho é a verdade de Deus para a sua vida. O evangelho é a verdade de Jesus, o único
que tem o poder de salvar, o único que deu a sua vida pela humanidade, o único que demonstrou amor, o único que morreu na cruz, o único que ressuscitou, o único que garantiu que foi preparar morada para nós, o único que garantiu que voltará e levará os seus salvos para a eternidade. Então esse evangelho, esse verdadeiro evangelho, esta essência do evangelho está numa vida, numa igreja que dá testemunho da luz, que dá testemunho de Jesus. Mas a segunda lição podemos aprender nesse texto: o verdadeiro evangelho e a sua essência estão em uma igreja, em uma vida que proclama a verdade da luz. Não mencionamos nome de homens. Não é através do nome de homem, de pastor, de líder religioso que vai salvar a humanidade. Mas o nosso testemunho é dizer da nossa experiência pessoal e verdadeira com o Senhor Jesus. Olhe comigo no versículo 15 do Evangelho de João, capítulo 1. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Vamos agora ver o versículo 23 do mesmo capítulo, dizendo o seguinte: e ele respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou a luz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Versículos 26 e 27, a Bíblia relata: e João lhe respondeu: eu batizo com água, no meio de vós está alguém a quem não conheces, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. João, a ênfase da palavra de João era enfatizar Jesus. 94 anos de existência da primeira igreja batista em Petrópolis, declarando, levando a mensagem somente através de Jesus. A minha oração é que você venha para a igreja, mas que tenha uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus, para ter a comunhão com os irmãos, para que juntos possamos celebrar o Senhor, não através, sendo atraído por eventos, ou por shows, ou por homens sábios, mas sendo atraído pelo amor, pela graça, pelo perdão de Jesus, e nos reconhecendo a nossa pecaminosidade, reconhecendo a nossa distância de Deus, mas o sacrifício de Jesus nos reconciliou com o Pai. E esta mensagem do verdadeiro evangelho, ela é proclamada através dos seus membros, através do testemunho, através da sua fidelidade, através do amor, através da vida e através do testemunho. Em terceiro lugar, podemos aprender que o verdadeiro evangelho e a sua essência estão uma igreja em uma vida que está em comunhão com Jesus. Olha no verso 39, Evangelho de João, capítulo 1, verso 39. Ele lhe respondeu: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora, era cerca de 4 horas da tarde. O verdadeiro evangelho e a sua essência, ele está numa vida, numa igreja que vive na presença do Senhor Jesus, que não abre mão do seu relacionamento. Pode vir falsos profetas, podem vir até outro evangelho, mas o verdadeiro evangelho é aquele que faz, aquele que une o pecador, ele une aquele que salva, Jesus. O evangelho é aquele que traz o homem da sarjeta do pecado. Ele é reconciliado com o Pai. Ele tem agora uma intimidade, um relacionamento, um crescimento, um desenvolvimento. Toda a sua vida passa a ser uma novidade de vida. Toda a sua história é conduzida porque ele está próximo de Jesus. Ele obedece à voz de Jesus. Ele é temente a Deus. Ele reconhece que a sua vida agora é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E há muitas pessoas que não ouvem, que não dão atenção a este evangelho. Por isso somos desafiados a viver o evangelho, a demonstrar através do nosso testemunho, a demonstrar através das nossas palavras, das nossas atitudes, a revelar à humanidade que há esperança, a mostrar para a humanidade que há a solução, a tirar o homem da escuridão do pecado, a mostrar ao homem um novo caminho, uma nova direção. É poder ter um encontro com o Senhor Jesus e manter esta comunhão permanente com o Senhor Jesus.
ainda que não estamos no templo, ainda que as pessoas não estão no templo, mas nós precisamos permanecer em comunhão com Jesus, porque Ele é o nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Ele é o único Deus que demonstrou amor por nós. Ele é o único Deus que desceu da sua glória. Ele veio a este mundo, foi humilhado, foi crucificado para nos reconciliar, para estar junto conosco. Jesus, antes de subir aos céus, Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos chamou para estar junto dEle. Jesus nos chamou para viver com Ele. Jesus nos chamou, demonstrou esse amor para perdoar os nossos pecados. E é este evangelho que nós temos pregado. É este evangelho que esta igreja tem pregado há 94 anos. A mensagem do verdadeiro evangelho, da essência do evangelho, é Jesus Cristo. Podemos lembrar claramente quantas experiências de homens que muitos entraram embriagados há muitos e muitos anos, entraram embriagados dentro desse templo, e ali tiveram um encontro real com o Senhor Jesus, foram transformados, desenvolveram uma intimidade com o Senhor Jesus, foram chamados para o ministério, foram para os campos missionários. Quantas vidas entraram neste templo porque ouviram a mensagem, a palavra do Senhor Jesus, uma palavra simples, uma palavra objetiva, um evangelho verdadeiro, um evangelho que é essencial, que transforma o homem. Quantas famílias restauradas, quantas famílias felizes ao ver os filhos sendo batizados, os filhos sendo consagrados. Quantos momentos podemos, ao sair fora do templo, das quatro paredes, em todos os lugares, e pregar o evangelho. Quantas igrejas organizadas, tudo isso porque nós proclamamos que Jesus é aquele que perdoa, Jesus é aquele que salva. E esta mensagem nunca mudou. Estamos aqui há 94 anos, mas o evangelho tem mais de 2000 anos, e esse evangelho continua iluminando corações nas trevas do pecado. Esse evangelho continua resgatando vidas. Esse evangelho que continua e que deverá ser sempre pregado em todas as ocasiões, em todos os lugares. Esse evangelho que precisa ser vivido nos bairros. Esse evangelho que precisa ser expandido no nosso estado. Esse evangelho que precisa ser expandido no nosso país. Esse evangelho que tem sido expandido no mundo inteiro. Porque é o evangelho de Jesus. Não proclamando que é a primeira igreja batista salva, ou que o pastor fulano salva, ou que o diácono fulano salva, nunca, mas o evangelho de Jesus Cristo é o único que salva, que pode resgatar você, que pode perdoar você, que pode dar a você a vida eterna, e poder ser transformado por essa graça de Deus. Mas em quarto e último lugar, o verdadeiro evangelho e a sua essência estão em uma igreja, em uma vida missionária. Versos 35 a 37 de Evangelho de João, capítulo 1. No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus, que por ali passava, disse: este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram dizer isso e passaram a seguir a Jesus. Olha que coisa linda que é o Evangelho. Olha que coisa maravilhosa, nós podemos reconhecer esse evangelho que transforma, que nos atrai a segui-lo, a servi-lo, que muda a nossa história, que muda a nossa direção, que nos instrui, que nos ensina, que nos prepara, que nos envia. Ide por todo o mundo. Quantos missionários já saíram aqui desse lugar? Vidas que ouviram a voz de Deus. Quantos pastores que, uma experiência pessoal com Jesus, desfrutando desse evangelho, saíram, estão para os campos missionários, estão pastoreando igrejas, estão vivendo o evangelho porque foram instruídos pela palavra de Deus, o evangelho que transforma, o evangelho de Jesus. Meu amigo, minha amiga, é esse evangelho que nós anunciamos há 94 anos. É esse evangelho que anunciamos no nosso dia a dia. É esse evangelho que vivemos no nosso dia a dia, esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor, que transforma, que ensina. Nos versos 40 a 42 de João, capítulo 1, diz o seguinte: André, irmão de Simão, Pedro era um dos que ouviram João falar
e seguiram a Jesus. Versículo 41, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: achamos o Messias, que significa Cristo, e o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. Olha o Evangelho, que poder, que maravilha do Evangelho, que transforma. E Jesus conhece você. Esse Evangelho veio para transformar a sua vida, veio para mudar a sua vida, mudar a história da sua vida. Quais os frutos que estamos produzindo do Evangelho verdadeiro em nós, desta luz? Qual o Evangelho que estamos anunciando? Qual é o Evangelho que estamos testemunhando? Verso 43 de João, capítulo 1, no dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Verso 45 a 49. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus, referindo-se a ele, disse: este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Que coisa linda! Que evangelho maravilhoso! O evangelho que não faz acepção de pessoas. O evangelho que recebe você como você está. Esse Jesus que te conhece. Esse Jesus que deu a sua vida por você. Este Jesus que proclamamos. Esta mensagem que proclamamos é a mensagem que transforma. É a mensagem do Senhor Jesus. E nessa noite eu convido a você a ter esse encontro real e verdadeiro com Jesus. A nossa mensagem é dizer, é apontar para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a esperança para a sua vida. Ele é a esperança para a sua família. Ele é a esperança para o mundo. Ele é a esperança para a humanidade. É este evangelho que temos anunciado há 94 anos. É este evangelho que temos que continuar anunciando. E é este evangelho que jamais pode sair da boca de um cristão que não há esperança, mas a esperança é Jesus através da sua própria vida. Por isso, convido você a entregar a sua vida a Jesus, a ter um encontro real com Jesus e reconhecer que só Jesus Cristo transforma. Ele é a luz do mundo. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos porque um dia este evangelho nos alcançou. Te louvamos, ó Deus, pela existência de homens e mulheres cheios do Espírito Santo do Senhor. Trouxeram, ó Deus, o reflexo do Senhor através da vida deles e podemos encontrar com o Senhor. Nesta noite nós te pedimos que as tuas mãos, que a luz de Cristo ilumine cada coração. Ó Deus, recebe o nosso culto, a nossa gratidão, pois oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.